Derrame pleural é um tema importante, mas é um tema que ele cai de forma caduca no INEP. E cai de forma caduca porque o INEP costuma explorar com muita força um tipo de derrame pleural. Um derrame pleural que não é do capítulo derrame pleural. Veja, existem derrames pleurais e derrames pleurais. Existe o capítulo derrame pleural. O capítulo derrame pleural é do paciente que chega e fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu estou com derrame pleural. Veja, ninguém fala isso na vida, né? Mas tu entendeste. É um indivíduo que chega com o derrame pleural e a nossa tarefa é tentar definir por que a pessoa tem derrame pleural. Ele é uma manifestação de uma doença. Isso é uma coisa. Esse é o capítulo derrame pleural. O INEP gosta muito de um outro detalhe do derrame pleural e que a gente já discutiu nas lives diárias. O INEP gosta muito do derrame pleural como complicação da pneumonia, o derrame parapneumônico. O derrame parapneumônico não faz parte do capítulo derrame pleural. O derrame parapneumônico faz parte do capítulo pneumonia. Isso é muito importante ser lembrado. É um indivíduo com pneumonia que desenvolve derrame pleural como complicação. Eu já sei que o derrame é da pneumonia, eu não preciso investigar para saber a causa. A questão é ver se o derrame tem a pneumonia no seu interior. Se tem bicho, inflamação, a gente já discutiu isso. Isso o INEP gosta muito. O resto do derrame pleural, o INEP explorou de maneira caduca. Já explorou questões filosóficas, já explorou alteração do exame físico, já explorou o diagnóstico diferencial, faz de forma caduca. E isso é um pouco impressionante porque o derrame pleural pode fazer parte da história de algumas doenças que o INEP valoriza. Pode. Por exemplo, tuberculose. Tuberculose é uma das causas mais importantes de derrame pleural. Neoplasia de pulmão. Neoplasia de pulmão é uma das causas mais importantes de derrame pleural. E aí chama muita atenção a gente não ter um viés claro para esse cenário. E é uma chamada de atenção que justifica a gente ficar de olho no tema. Entendeu? Então acho que vale muito a gente lembrar as grandes mensagens do derrame pleural. Eu falei aqui algumas etiologias, né? Mas são várias situações que podem justificar o derrame pleural. São inúmeras situações. Inúmeras situações. Derrame pleural habitualmente é uma consequência de um processo fisiopatológico. Pode ser uma doença local no pulmão, pode ser um problema sistêmico. É algo que interfere na dinâmica de produção e reabsorção do líquido pleural. Porque o tempo inteiro a gente produz líquido pleural e reabsorve, produz e reabsorve, produz e reabsorve. Todos nós temos um pouquinho de líquido pleural para lubrificar as pleuras. Geralmente, né? Geralmente a quantidade é em torno de 20, 30 ml que a gente tem nas pleuras. Geralmente é isso. Se o indivíduo tiver alguma doença, o líquido pode se acumular. Pode. E pode ser doença grave. Pode ser tumor. Pode ser tuberculose. Pode ser doença reumática autoimune. Pode ser insuficiência cardíaca. Pode ser injúria renal. Pode ser síndrome nefrótica. Várias situações podem justificar a presença de um derrame pleural. Tudo porque a pessoa foi acumulando líquido. Só que nem sempre, quando a gente acumula um pouquinho de líquido no espaço pleural, isso significa doença que mereça ser investigada. Esse é o ponto de partida da conversa sobre derrame pleural. Aqui, obviamente, a gente não vai discutir o padrão de imagem do derrame. Afinal de contas, não é o espaço para isso. As lives não são para isso. A gente vai discutir as questões filosóficas do derrame. E nem sempre, quando a gente acumula um tiquinho de líquido, isso de fato é patológico. Veja, doença tem que ter substância. Quanto mais os elementos clínicos se apresentam para a gente, maior a substância da doença, mais a gente acredita que é algo patológico. É como inchar a perna. Alguém com a perna edemaciada pode ser doença? Pode, mas pode não ser. Pode ser edema gravitacional, casual, a pessoa ficou muito tempo em pé, muito tempo sentada e tal. Mas, obviamente, quanto mais exuberante, quanto mais persistente, quanto mais frequente for o derrame, o edema, quanto mais associado a outras manifestações tiver, mais a gente pensa que aquilo seja patológico.
O mesmo raciocínio vale para o derrame pleural. O mesmo raciocínio. Derrame pleural é um acúmulo de líquido anormal no espaço pleural. Ok. Quando é que a gente pensa que isso pode ser patológico e que mereça investigação? Sempre que a quantidade for robusta. Esse é o ponto de partida da discussão do derrame pleural. A gente só pode tratar como problema o que de fato seja problema. O indivíduo chega, doutor, estou com derrame pleural. Calma. Calma. Primeira pergunta. Isso é um problema mesmo ou não? Entendeu o ponto? A gente precisa checar, cara, se aquilo ali de fato é real e a gente precisa se angustiar. E a pergunta fundamental é definir se o volume de líquido é um volume que faz a gente pensar minimamente que possa ter doença. Isso é importantíssimo. O derrame pleural se convencionou que um derrame significativo, um derrame que pode denotar doença de base, seja o derrame que, quando a gente posiciona o indivíduo em decúbito lateral, deita de lado e faz radiografia de lado, com raios horizontais, o indivíduo deita aqui, ó, deita, o tórax está aqui de lado, né? E faz a radiografia com raios horizontais, que a gente observe o líquido caindo na lateral do tórax, o líquido despenca, por efeito gravitacional, e forma uma espessura de líquido na parede do tórax. Se essa espessura for maior que 1 centímetro ou 10 milímetros, a coluna de líquido que se acumular for maior do que isso, é um derrame significativo. Se for menor do que isso, não é. Não é. Ah, mas eu quero investigar, não vai nem conseguir. Vai ser difícil pra caramba de enfiar a agulha ali e tirar. É muito pouco líquido. Esqueça. Não dê bola não. É insignificante clinicamente. O derrame precisa ter significância clínica. Tem substância. Vou investigar. Esse é o ponto de partida. Isso é essencial. Só que tem uma outra questão. A gente só trata como problema o que de fato seja problema. Tem que ter substância. Ok? Mas eu não preciso saber a resposta do problema já de antemão, né? Veja, se a gente já souber a razão do indivíduo ter o derrame pleural, eu não preciso investigar. Concorda? Já sei qual é a causa. Por exemplo, derrame pleural da pneumonia. Eu já sei qual é a causa. Ah, Fabrício, mas se for outra coisa, eu desisto da vida. Eu tô fora. Assim, porque aí é a conspiração do universo, papai, não é possível. Tudo vai poder ser outra coisa sempre. Tudo. Ah, é paciente com déficit neurológico focal aqui, e eu acho que é um AVCI e tal, pode ser outra coisa. Ah, eu vou trombolizar, mas pode ser outra coisa. Como assim? Ah, é um infarto com supra. Ah, mas será que é um infarto com supra? Pode ser outra coisa. Aí danou-se, aí eu desisto também, né? Então, no derrame parapneumônico, eu já sei qual é a causa. Ah, mas lá a gente funciona. Mas por que funciona? Funciona lá porque a gente quer buscar complicação, é outra história. Entendeu? Mas nas outras situações, se eu já sei a causa, já sei. Ó, esse paciente tem tumor, já teve derrame pleural semana passada, melhorou porque a gente fez tal coisa, e agora tá com derrame de novo. Eu já sei a causa, papai. Entendeu? É o tumor. Entendeu? Acabou essa conversa. Então, se a gente já souber a causa, não precisa investigar. Se tiver dúvida da causa, aí a gente investiga. E para investigar um derrame pleural, o ponto de partida é fazer a toracocentese. Tem que aspirar líquido e mandar para o laboratório. Tem que fazer isso. Isso é essencial. E aí, quando a gente manda para o laboratório, a pergunta é: laboratório, me diz qual é a causa do derrame pleural? Essa é a pergunta, né? Na verdade, para a gente dar os passos na investigação da causa, a gente precisa organizar um pouco o pensamento, porque existem muitas situações que podem justificar derrame pleural. Insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica, hipominemia, doença renal, tromboembolia pulmonar, pneumonia, tuberculose, neoplasia, doenças reumáticas autoimunes, principalmente lúpus e artrite reumatoide. São trocentas milhões de causas de derrame pleural. Para que a gente não se perca, a gente organiza o raciocínio e separa 2 grandes grupos de causa. Os derrames ditos inflamatórios, em que a pleura está inflamada e o líquido por isso é inflamatório, chamados derrames exudativos, e de outro lado os derrames água, que é líquido que escapuliu para fora do vaso. Assim como o líquido escapole para fora do vaso e forma edema periférico, o líquido pode escapulir para fora do vaso e se acumular no espaço pleural. São os derrames água, derrame transudativo. Essa separação é fundamental, porque a gente consegue identificar cenários que apontam mais para o lado inflamatório e apontam mais para o lado água. Por exemplo, o que pode justificar derrame pleural transudativo? Água. Tudo aquilo que poderia justificar um indivíduo ter edema periférico. Geralmente são doenças
não respiratórias em si. São alterações sistêmicas. Insuficiência cardíaca, doença renal, hipominemia, a síndrome nefrótica. São cenários em que o indivíduo tem o intravascular perturbado. Ou a pressão venosa está muito aumentada, como na insuficiência cardíaca, ou a pressão oncótica de proteínas, a capacidade de segurar líquido no interior do vaso está pequena, como na hipominemia e síndrome nefrótica. Enfim, são cenários que o líquido escapole para fora do vaso. É água acumulada no pulmão. Esse cenário, por exemplo, muitas vezes traz consigo derrame bilateral, né? E se for para ser unilateral, ele costuma ser mais à direita até. Isso é uma característica dos derrames transudativos. Chama muita atenção esse aspecto. Por que é mais comum à direita quando é unilateral? Por quê? Porque o pulmão direito é maior. Só por isso. E aí, se é para escapulir um pouquinho de líquido, vai escapulir do lado maior, né? Caramba. Por isso. Simples desse jeito. Esses são os derrames água. Agora, do outro lado, tem os inflamatórios. Quem são os inflamatórios? Epa, são vários. Pneumonia, tuberculose, neoplasia, as doenças reumáticas autoimunes, são vários. Vários. Quando a gente consegue dicotomizar na investigação, dizer, ó, vou olhar para lá, vou olhar para cá, isso ajuda muito. Ajuda muito. Óbvio, né, que a história clínica é muito significativa. Muito significativa. Tanto para buscar elementos da doença de base, quanto até para o derrame. Derrame pleural não tem uma queixa específica. Ninguém vai chegar e dizer, doutor, eu acho que eu estou com derrame pleural aqui, porque quando eu me mexo, eu ouço o barulho de uma água aqui se mexendo. Isso não existe, né? Não existe. O exame físico pode ajudar um pouquinho, porque tipicamente a gente espera encontrar massa C6, a percussão e redução do frêmito. Mas que são achados idênticos da atelectasia, né? É igualzinho. Então, no fim das contas, a gente acaba precisando de exame de imagem. Mas a história é muito importante para a gente buscar indícios de algumas causas específicas. Por exemplo, um indivíduo com insuficiência cardíaca e derrame pleural pode ter só o derrame pleural como manifestação? Até pode. Mas a gente espera, habitualmente, que a pessoa tenha edema periférico, ortopnésia, paroxística noturna, tem outras manifestações, né? A gente espera isso, entendeu? Assim como o indivíduo com tuberculose pleural, a gente pode ter só o derrame? Pode, mas a gente espera que a pessoa tenha relato de febrícula, tosse seca, tem alguma coisa na história, sabe? Alguma coisinha a mais estará presente. Mas, de fato, quem vai ajudar muito a gente na investigação é separar líquido inflamatório, líquido água. E como é que a gente faz isso? Orienta o laboratório. A gente escolheu, mandou o material para lá. Orienta, olha, eu quero que você me diga aí se tem inflamação ou se isso aí é só água. Como é que o laboratório faz? Ele faz como a gente já faz há cerca de 73, 25, 50 anos praticamente, 52 anos. Os famosos critérios de Light. Richard Light foi o maior estudioso de pleura da face da Terra. Richard Light tem uma obra muito interessante, né? Ele tem um livro dele de doenças da pleura, e é um livro que ele escreve em primeira pessoa. É um livro muito legal que... Tá bem ali. Tá dando para ver? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa coluna aqui de livro? Vou passar o dedo aqui, ó, bem aqui, ó. Bem aqui, esse livrinho aqui de baixo. É o Doenças da Pleura de Richard Light. Esse é um livro muito legal porque ele escreve em primeira pessoa. Nos meus estudos, é muito legal. Muito legal. Isso era muito comum em livros muito antigos, né? Muito antigos. Mas no livro dele, né? Essa aqui é a penúltima edição, ainda tem uma última edição do livro dele. Mas o livro dele, mesmo contemporâneo agora, escreve em primeira pessoa. Isso é muito legal mesmo. Mas o detalhe é que Richard Light lá atrás falou assim, cara, para diferenciar derrame inflamatório de não inflamatório, a gente vai ter que dosar umas substâncias. O derrame água é insípido, inodoro, incolor, não é? Pois é, então o derrame água não tem que ter substância nenhuma. Já o derrame inflamatório terá substância. Ele passou a pesquisar que substâncias poderiam ser analisadas. Avaliou um monte de coisa. Avaliou colesterol, avaliou triglicéridos, avaliou um monte de coisa do líquido pleural. E chegou à conclusão que a gente conseguiria, de uma forma simples e barata, avaliar duas substâncias no líquido pleural para dizer se o líquido é inflamatório ou não. O pensamento dele é assim, se tiver muita coisa, é inflamatório. Os principais marcadores que ele encontrou como relevantes são proteína e desidrogenase lática. Em outras palavras, a gente colhe líquido para o laboratório e manda, diz assim, laboratório, vou mandar aqui, você analise, por favor, proteínas e desidrogenase lática do líquido pleural. Dependendo do resultado, se tiver muito, esse líquido deve ser inflamatório. Foi isso. Com esses dois parâmetros, Richard Light criou os critérios de Light. Com esses dois parâmetros, ele criou 3 critérios. 3. Se um deles for satisfeito, um dos 3 for satisfeito, a gente diz que o indivíduo tem um derrame exudativo e vai investigar causas inflamatórias. Se nenhum dos 3 for satisfeito, a gente vai olhar para o outro lado e dizer, ó, seu derrame provavelmente é transudativo, é água, e eu não vou pensar em causas inflamatórias. É esse o raciocínio.
É esse o pensamento. E como é que a gente faz isso? Analisando proteína DHL, quebrando em 3 critérios. Tem que ver se tem muito, não é? Só que o meu muito pode ser diferente do teu muito. Na hora que a gente vai avaliar se tem muito ou não, a ideia de Richard Light é que a gente compare a quantidade que tem na pleura com a que tem no corpo de cada um, no sangue de cada um. Entendeu? O normal é que a quantidade de proteínas que a gente tenha no líquido pleural seja menor que metade do que tem no sangue. Se no sangue eu tiver 8, o normal de proteína no líquido pleural é ser menos que metade, menos que 4. Entendeu? Foi isso que ele fez. Ele fez uma comparação do que é o normal da pleura em contraste com o sangue. Entendeu? Daí surgiram os critérios que a gente conhece bem. A gente define um líquido inflamatório exudativo se a quantidade de proteínas no líquido pleural for maior que 50% da do sangue, ou o DHL maior que 60% do sangue. Muda um pouquinho o corte, 60% para o DHL. Ou seja, se o do sangue do indivíduo for 300, 60% de 300, se tiver acima de 60% de 300, a gente considera que o líquido pleural seja inflamatório. Entendeu? Esse que é o ponto. Acima de 180, que é 60% de 300, o líquido é inflamatório. Esse é um outro critério. Tem proteína elevada ou DHL elevado, não importa, não precisa ser os dois. Um dos dois a gente já considera um líquido inflamatório e vai investigar a causa de líquido inflamatório. Mas tem o terceiro critério de Light. O terceiro critério que é o critério para o R1. Richard Light era um senhor preocupado com os R1s. Ele sabia que os R1s... Nós, enquanto R1s, sofremos, né? Isso é meio perdido e tal. E aí, qual é o problema do R1? É que, às vezes, veja, para a gente fazer a análise do líquido pleural, analisando o líquido e o sangue, tem que mandar as duas amostras. Tem que mandar o líquido e tem que colher sangue. Fez a toracocentese, manda o líquido e colhe o sangue. E aí, muitas vezes, o R1 fica impressionado, adorou fazer a toracocentese, né? Faz uma selfie, posta. Eu aqui na toracocentese... Mamãe, fiz uma toracocentese hoje e tal. Nesse entusiasmo do R1, atrapalhado com suas próprias pernas, o R1 esquece de colher o sangue. E aí a gente não tem como comparar a desidrogenase lática e a proteína. Não tem, vai comparar com o quê? Mas aí Richard Light falou assim, eu vou salvar os R1s. Eu já fui R1, eu vou salvar os R1s. Vou salvar. O que fez Richard Light? Criou um critério que não depende do líquido sanguíneo. Não precisa mandar sangue. É um critério com DHL. É que se o DHL, a desidrogenase lática, for maior que 2/3 do limite do laboratório, limite do laboratório 300, o limite de normalidade. 2/3 de 300, 200. Se DHL for maior que 200, 2/3 de 300, é inflamatório. Entendeu? Foi o critério a favor dos R1s. É isso. Tiver um desses 3 presentes, proteína maior que 50% do sério, DHL maior que 60% do sério, ou DHL maior que 2/3 do limite do laboratório, líquido inflamatório. Olhe para onde? Para as causas de líquido inflamatório. Não for, olha para onde? Causas de líquido água transudativo. Por exemplo, insuficiência cardíaca. Muitas vezes o derrame é bilateral, muitas vezes é um lateral à direita, raramente é um lateral à esquerda. Como é que trata da insuficiência cardíaca? Opa! Trata a insuficiência cardíaca, papai. Não tem que drenar o tórax. Ei, indicações de drenagem, de drenar o tórax, colocar um drenão, aquela coisa bizarra, né? No tórax, são situações muito pontuais, hein? Muito pontuais. Derrame pleural complicado, parapneumônico complicado, hemotórax, dependendo da situação, hemotórax pode ser drenado, pneumotórax, dependendo da situação também, acabou-se. As outras doenças que promovem derrame pleural, tuberculose, neoplasia, não tem que drenar tórax não, papai. Conversa é essa? Vamos tratar a doença de base, entendeu? Tem que fazer drenagem de tórax não. Insuficiência cardíaca é tratar a insuficiência cardíaca. Por sinal, a insuficiência cardíaca tem um detalhe interessante, né? Detalhe interessante. Que não é muito a cara do INEP, mas vale a pena lembrar. É que a insuficiência cardíaca, às vezes, pode aparecer e na hora que a gente analisa o líquido, a gente olha para o paciente e fala assim, olha, eu acho que isso aqui é tudo insuficiência cardíaca. Eu vou colher o líquido só para tirar a dúvida mesmo, mas eu estou achando que é. Vou mandar para o laboratório e eu aposto com você aqui como virar água, porque insuficiência cardíaca dá derrame água. E aí manda para o laboratório. E aí quando chega o resultado, que a gente analisa os critérios de Light, fala assim, ué, meu Deus, eu sou muito atrapalhado,
Porque eu jurava que isso aqui em ciência cardíaca tem todos os critérios de Framingham, que nenhum cardiologista gosta, porque cardiologista gosta de eco, eletro e teste ergométrico. Nenhum gosta dos critérios de Framingham. Tem todos para dar diagnóstico de ciência cardíaca, mas o cara não é possível, porque vi aqui um líquido inflamatório, não pode. Tem um detalhe, cara. Às vezes o critério de Light pode falhar. Sim, o velhinho era bom, mas ele às vezes falhava. Às vezes os critérios de Light dizem pra gente que o líquido é inflamatório e na verdade ele não é. É líquido água, sabe? Às vezes isso pode acontecer. E o cenário mais especial disso é em ciência cardíaca. É que quando a gente tem insuficiência cardíaca e a gente começa a dar diurético, por exemplo, se estiver dando diurético, o diurético faz o indivíduo perder água livre, não faz? O corpo fica mais concentrado. Os líquidos ficam mais concentrados. O líquido pleural pode ficar mais concentrado. E aí a concentração de proteína muda falsamente. Ela parece mais alta do que era. E isso altera o critério de Light. DHL altera falsamente, pode alterar o critério de Light, entendeu? Então sempre que a gente estiver diante de um cenário que a gente jurava que era água, clinicamente, e veio inflamatório, a gente pode ativar o critério Light Extreme. Uma luz de LED. Entendeu? É um light a mais. Só serve para esse cenário, que é a albumina. A gente pode pedir albumina. Veja, a albumina é exceção. É para tirar dúvida. É só para isso que ela serve no líquido pleural. E aí a gente usa a albumina igual usa no líquido acítico. Tu lembra? Isso aqui é live de revisão. Tu lembras? No líquido acítico, quando a gente quer saber se água ou não é água, a gente colhe o líquido e avalia a albumina. E mede a diferença da albumina do líquido acítico para a albumina do sangue. Não é isso? Se a diferença for muito grande, tem muito mais no sangue que no líquido acítico, é um líquido água. Se a diferença for pequena, tiver igual, muito próxima a do sangue e do líquido acítico, provavelmente é líquido inflamatório, não é isso? Isso é o que a gente faz na ACIT. O valor de corte até é 1,1, né? Que ajuda a gente a fazer a distinção. No líquido pleural é a mesma coisa. Se a gente for usar a albumina, é o mesmo raciocínio. A diferença é o número. Aqui, pneumologista não gosta de número ímpar, prefere número par. O pulmão é um órgão par, né? Então, no gradiente soro-pleura de albumina, o valor de corte é 1,2. Se tiver maior que 1,2, tem uma diferença muito grande da quantidade de albumina da pleura para o sangue. A pleura tem muito menos albumina, é água. Se tiver muito próximo, é inflamação. Entendeu? E aí a gente bate o martelo. Então, a insuficiência cardíaca tem esse detalhe. Mas tem outras causas, né? Tem outras causas. O indivíduo pode ter, por exemplo, hidrotórax hepático, que é o sinal do indivíduo hepatopata, que tem ascite, e o líquido acítico pode passar para o espaço pleural. E ele passa mais frequentemente pela direita, porque a gente tem fenestrações diafragmáticas do lado direito que permitem a passagem do líquido. Vale lembrar que a pressão intratorácica é negativa. O tórax suga. A pressão intraabdominal é positiva. Joga para fora, né? Então, pode acontecer isso, do líquido acítico passar para o espaço pleural, isso é chamado de hidrotórax hepático. Só para citar as situações, mas para a gente lembrar a relevância dos critérios de Light. Mas o mais importante mesmo é o lado inflamatório. O INEP gosta por conta da pneumonia, mas é uma discussão que a gente faz dentro de pneumonia, não é agora, a gente já fez essa discussão aqui, mas eu quero lembrar de uma situação especialíssima de derrame pleural, que é a tuberculose pleural. Essa eu preciso lembrar e eu quero destacar tuberculose pleural nessa conversa. Tuberculose pleural é uma doença diferente e é uma das principais causas de derrame transudativo. Encontrou um indivíduo por aí com derrame unilateral, indivíduo jovem e tal, funcionou exudato, líquido inflamatório, cara, primeira hipótese é derrame por tuberculose. Primeira hipótese. Ah, mas é a pneumonia. Pneumonia é a segunda causa mais frequente de derrame pleural. Mas, mais uma vez, quando o paciente tem derrame pleural por pneumonia, a gente descobre pela pneumonia. Isso é importante, hein? Primeiro a gente dá o diagnóstico de pneumonia, para depois dizer que tem um derrame pleural. Entendeu? Então não é nunca na vida a gente vai dar diagnóstico de pneumonia analisando o líquido pleural. Se fizer isso, cara, perde o diploma. Na minha opinião, perde o diploma. Eu não aperto um monte de gente assim, não. Ah, eu tô vendo, pedi uma análise do líquido pleural, eu acho que é pneumonia. Como assim, papai? Diagnóstico de pneumonia não pode passar batido. Entendeu? É uma consequência, é uma complicação. Por isso, no Brasil, o cenário de derrame exudativo, que a gente descobre pela análise do líquido pleural, o diagnóstico mais importante é tuberculose. Não tenha dúvida disso. Em outros países é até neoplasia, mas no Brasil, tuberculose. E por que tem que dar atenção? Primeiro, porque é o segundo tema mais frequente na prova do INEP na clínica médica, a tuberculose. Segundo, que é muito frequente na nossa rotina. Terceiro, que é uma doença diferente. E por que é diferente?
não é como a tuberculose habitual. Não é. O indivíduo vai definhando progressivamente. Não. O derrame pleural da tuberculose, a pleurite tuberculose, é uma doença tipicamente subaguda. A história é assim, 3, 4, 5, 6 semanas. Não é crônica, é subaguda. Às vezes pode ser uma história mais longa, mas geralmente é subaguda. E sabe por quê? Porque o derrame pleural da tuberculose, na imensa maioria das vezes, atenção, é uma reação de hipersensibilidade na pleura. A pleura está reagindo à presença do bacilo. O bacilo chegou lá, deu um toquinho na pleura, é isso, entendeu? Não está inundada de bacilo. Às vezes, raramente, pode acontecer de uma cavidade cheia de bacilo, do indivíduo com tuberculose pulmonar já, romper para o espaço pleural e jorrar pus lá dentro. Isso pode acontecer, isso é chamado empiema tuberculoso, mas isso é raro. Na imensa maioria das vezes, o derrame pleural da tuberculose não é assim. O derrame pleural da tuberculose acontece muitas vezes em pessoas que não têm tuberculose pulmonar. Tuberculose pleural é uma forma de tuberculose extrapulmonar, está fora do pulmão, né? Está pertinho, mas está fora. Em que a pleura reage, é reação de hipersensibilidade. A pleura se inflama por completo, na maioria das vezes de um lado só. Grita desesperadamente. Inflamação granulomatosa. Mas é reação de hipersensibilidade. Isso é importante por várias razões. Várias razões. Primeira razão, justifica o quadro subagudo. E aí o indivíduo pode ter febrícula, tosse seca, pode ser produtiva às vezes, mas tosse seca é o que aparece com mais frequência, dor torácica tipo pleurítica, pode ter dispneia dependendo do volume do derrame, e tudo isso é um quadro que vai para aos pouquinhos, mas sem os comemorativos clássicos e exuberantes da tuberculose pulmonar. Não precisa ter, às vezes vai ter as coisas em conjunto, mas não precisa ter. O detalhe é que como é uma reação de hipersensibilidade, ela pode melhorar na maioria das vezes, sem o médico. Ou apesar do médico. Pode. A história natural da tuberculose pleural, a história natural é que 60% dos indivíduos têm melhora espontânea com o passar dos dias. É muita gente. Vai falar, você não precisa nem discutir essa jossa, é melhor esperar e ver se a pessoa vai melhorar. Melhorou, eu não faço nada. Não. Tem que fazer. Porque o risco das pessoas terem tuberculose em outro órgão, inclusive no pulmão lá na frente, é muito maior que da população em geral. Então a gente precisa correr para definir o diagnóstico por esse detalhe, embora não seja uma doença gravíssima. Por sinal, tuberculose pleural não é no pulmão. Se o indivíduo não tiver evidência de doença pulmonar, ele não está transmitindo para ninguém não, hein? Tuberculose pleural não tem que isolar a paciente. De jeito nenhum. Por sinal, geralmente nem está repleto de bicho, porque é uma reação de hipersensibilidade. Quando a gente vai partir para dar o diagnóstico, a gente tem que puncionar o líquido pleural e mandar para o laboratório. Primeiro passo, o critério de Light. A gente verá derrame inflamatório. E aí, suspeitando de tuberculose, a gente tem que bater o martelo. E cuidado, porque o batelo não é martido. Gostou dessa? Eu podia dizer que foi proposital, mas não foi. O martelo não é batido encontrando bacilo no espaço pleural. Tuberculose extrapulmonar é paucibaciliar. A gente não encontra bacilo nas espécies. A gente pesquisa, pede para o laboratório, dá um trabalho para o laboratório, procure o bicho aí. Chance de achar baixíssima. Não é assim que a gente dá o diagnóstico. A gente acaba definindo o diagnóstico com outros elementos. E aí tem várias coisinhas que ajudam. O derrame pleural da tuberculose tem algumas características interessantes. Por exemplo, se a gente analisar a celularidade, ele costuma ter predomínio de linfócito. Isso é um dado importante que diferencia, por exemplo, da pneumonia, que tem um predomínio de neutrófilo, é importante, mas não diferencia de neoplasia, que tem predomínio de linfócito também. O derrame da tuberculose pode ter redução de glicose, de pH, que não quer dizer muita coisa. O da pneumonia, por exemplo, pode ter isso, né? Olha que coisa importante. Lá na pneumonia, quando a gente conta derrame com pH baixo e glicose baixo, tem que drenar o tórax, não é? Na tuberculose, não. Por quê? Isso não quer dizer nada na tuberculose, quer dizer, tem inflamação só, entendeu? Mas pode estar reduzido. Nada disso ajuda a definir diagnóstico de tuberculose pleural. Nada disso ajuda. Nada. Na verdade, por muito tempo, a gente definiu o diagnóstico de tuberculose pleural, a gente tinha que suspeitar por conta da presença do exudato e tinha que biopsiar a pleura. A biópsia de pleura geralmente tem um bom rendimento, sabe? Porque a pleura geralmente está toda inflamada. A gente pega um pedacinho lá e costuma encontrar granuloma. Dificilmente acha o bacilo também, mas tem uma chance até maior de achar na biópsia, mas dificilmente acha. Mas acha o granuloma. Encontrou o granuloma na pleura, tuberculose pleural. Mas já tem um belo tempinho
pelo menos uns 30 anos que a gente tem à nossa disposição um método clássico que ajuda no diagnóstico diferencial do derrame pleural e a pensar muito no derrame pleural por tuberculose, que é a adenosina deaminase. A adenosina deaminase, ADA, tu sabes, é um produto de metabolismo de linfócito. Sempre que a gente tem atividade linfocitária intensa, isso pode acontecer em diversas reações inflamatórias, inclusive na tuberculose, os níveis dela se elevam. E o ponto da tuberculose é o seguinte: se a gente estiver diante de um derrame exudativo e a adenosina deaminase estiver maior que 40, nós estamos autorizados a tratar a tuberculose. E se estiver menor que 40, Fabrício? Tem outra etiologia possível? De dúvida? Tem, não tem? Se tiver, investiga outra etiologia. Se não tiver, tem que biopsiar a pleura. Tem que biopsiar para definir o diagnóstico. Agora, se tiver maior do que 40, a gente está autorizado a tratar a tuberculose. Só tem uma ressalva. É importantíssimo lembrar, atenção INEP, importantíssimo lembrar que a adenosina deaminase ADA não é um exame específico exclusivo da tuberculose. Não, não é. A adenosina deaminase pode se elevar em outras situações do dia a dia. Pode se elevar no linfoma. Pode se elevar na artrite reumatoide. Pode se elevar no mesotelioma, o tumor primário de pleura mais comum. E pode se elevar no empiema, no derrame infectado, derrame bacteriano, pneumonia complicada e tal. Nessas 4 situações, ela também pode estar elevada. Por sinal, a situação que mais eleva a ADA na face da Terra é a infecção bacteriana, empiema, derrame pleural parapneumônico complicado. Isso é o que mais eleva, entendeu? E aí, por isso, a gente não pode simplificar a medicina a um exame. Não pode. Pediu ADA, veio elevada, tem que olhar de novo o paciente e falar assim, peraí. Eu preciso checar se você não tem uma dessas outras coisas aqui. Deixa eu ver se você tem linfoma, tem algum gângliozinho aí? Veja, existe linfoma primário da pleura sem gânglio, mas o gânglio é importante, né? Tem gângliozinho aí? Não, estou suspeitando linfoma, tuberculose é mais provável. Artrite reumatoide, o que mesmo que eu espero na artrite reumatoide? Deixa eu ver a mãozinha, mostra a mãozinha, não tiver, é pouco provável que seja artrite reumatoide. Mesotelioma, o que tem mesmo nesse tumor? Exposição ocupacional, é o tumor associado à exposição a asbesto, amianto. Você trabalhou com amianto, asbesto e tal, né? Telhas, isso, aquilo, tal? Não, então não deve ser. E por fim, empiema. E aí, empiema, papai, derrame pleural pneumônico, é a história clínica. A história é compatível com isso? Veja a importância da história. Veja por que eu insisto que derrame pleural parapneumônico faz parte do contexto da pneumonia. Porque se a gente tiver dado diagnóstico de pneumonia e depois do derrame pleural, não tem, se alguém pediu ADA, não tem confusão. E, cara, a quantidade de confusões que eu já vi em prova e na vida sobre isso. A primeira vez que isso caiu em prova, eu lembro claramente quando caiu. A primeira questão de prova sobre isso foi no ano de 2006. Foi a primeira questão sobre isso em prova. E pegou um monte de gente, sabe? Um montão de gente. Depois foi se repetindo, né? Esporadicamente aqui e acolá. Mas na vida real isso é muito frequente. Muito frequente. Porque quando alguém colhe o líquido pleural, manda pela blota, pede um monte de coisa. E aí sempre pede ADA. E aí ela vem elevada, a pessoa, ADA tá elevada, deve ser tuberculose. Peraí, papai, é pneumonia com derrame pleural. Aí ela eleva, é a causa que mais eleva, ADA, entendeu? Então é muito importante a gente ter essa visão do contexto da tuberculose. E a ADA ajuda, desde que a gente afaste ou clinicamente não tenha outro pensamento que tuberculose seja o diagnóstico mesmo que a gente esteja valorizando para valer. Isso é muito importante. Definiu isso? A gente trata. E o tratamento é feito com esquema básico da tuberculose. Esquema básico, padrão. Infampicina, isoniazida, por top 2 meses, infampicina, isoniazida por mais 4 meses, padrão. Entendeu? Sem a necessidade de isolar o indivíduo. Essa é a causa, sem dúvida alguma, mais exuberante de derrame pleural exudativo e que a gente tem que ter atenção. E é uma aposta sempre muito forte a prova do INEP por gostar muito e precisar gostar menos de tuberculose. Tem outras causas, tem outros cenários de derrame pleural, mas não vem ao caso a nossa discussão aqui de revisão. A gente precisa privilegiar alguns tópicos e no derrame pleural esses são os mais relevantes para a gente relembrar e se antenar do que o INEP pode trazer. Era isso. Essa era a conversa de hoje. Conversa na pegada de revisão total, né? Muito obrigado pela companhia, pela parceria e quase 1h30 aqui conversando, né? Eita, nossa senhora, cansei. Tu cansaste também, né? Mas é bom. Amanhã a gente se encontra de novo, amanhã domingão, 10h19. Estaremos juntos para conversar sobre mais um tema importante para o INEP, mais um tema importante para o ENAMED, mais um tema importante para o ENARE. Valeu? Muito obrigado pela companhia, pela parceria de sempre. Muito obrigado. Valeu. Tchau.